Autobiografia de um Yogi Paramahansa Yogananda, capítulo 35, continuação. Certo dia, diante de um grupo de discípulos que ouviam sua exposição a respeito do Bhagavad Gita, a onipresença do mestre foi comprovada. No exato momento em que explicava o significado de Kutasha Chaitanya, ou a consciência crística vibrando em toda a criação, Lahiri Mahasaya subitamente exclamou ofegante: "Estou me afogando nos corpos de muitas almas no litoral do Japão." Na manhã seguinte, os Chelas leram no jornal a notícia de que um navio afundara perto do Japão e que muitas pessoas haviam morrido. Muitas vezes, os discípulos que viviam distantes de Lahiri Mahasaya percebiam sua presença perto deles. "Estou sempre com aqueles que praticam Kriya", dizia ele para consolar os Chelas que não podiam permanecer a seu lado. "Eu os guiarei para o lar cósmico por meio da expansão de suas percepções." Um devoto revelou a Swami Satyananda que, não podendo ir a Benares, recebera precisa iniciação em Kriya num sonho. Lahiri Mahasaya apareceu para instruir o Chela em resposta às suas preces. Se algum discípulo negligenciava qualquer de suas orientações mundanas, o mestre gentilmente o corrigia, repreendendo-o. As palavras de Lahiri Mahasaya eram suaves e tinham poder de cura, mesmo quando ele era forçado a falar francamente a respeito das faltas de um Chela. Contou-me certa vez Sri Yukteswar e acrescentou pesarosamente: "Jamais algum discípulo conseguiu escapar de suas farpas. Não pude deixar de rir, mas assegurei com sinceridade a Sri Yukteswar que, ásperas ou não, cada uma de suas palavras era música para meus ouvidos." Lahiri Mahasaya dividiu a Kriya cuidadosamente em 4 iniciações progressivas. Ele só ensinava as 3 técnicas mais elevadas depois do devoto manifestar um progresso espiritual efetivo. Certo dia, convencido de que seu merecimento não estava sendo adequadamente reconhecido, um Chela expressou seu desagrado. "Mestre, com certeza estou pronto para receber a segunda iniciação", queixou-se. Naquele preciso momento, a porta se abriu e entrou Brinda Bhagat, um humilde discípulo que trabalhava como carteiro em Benares. "Brinda, sente-se aqui junto a mim." O grande guru sorriu para ele afetuosamente. "Diga-me, você está preparado para receber a segunda técnica de Kriya?" O despretensioso carteiro uniu as mãos num gesto de súplica e respondeu preocupado: "Gurudeva, não quero mais iniciações, por favor." "Como poderia assimilar qualquer ensinamento ainda mais elevado? Hoje vim até aqui pedir-lhe que me abençoe, pois a minha primeira Kriya divina me deixou tão inebriado que não consigo entregar as cartas." Brinda já nada no oceano do espírito. A estas palavras de Lahiri Mahasaya, o outro discípulo abaixou a cabeça. "Mestre", disse ele, "vejo que tenho sido um mau operário e estou colocando a culpa nas ferramentas." Tempos mais tarde, por meio da Kriya, aquele carteiro sem instrução desenvolveu de tal maneira seu discernimento que ocasionalmente os estudiosos buscavam sua interpretação de complicadas passagens das Sagradas Escrituras. Desconhecendo igualmente tanto o pecado quanto a sintaxe, o pequeno Brinda ficou famoso entre os pundits eruditos. Além dos numerosos discípulos de Lahiri Mahasaya que viviam em Benares, centenas de outros vinham até ele de distantes partes da Índia. Ele próprio viajou a Bengala em diversas ocasiões para visitar os sogros de seus 2 filhos. Abençoado por sua presença, espalharam-se na Bengala pequenos grupos de Kriya. Até hoje, particularmente nos distritos de Krishnagar e Bishnupur, muitos devotos silenciosos têm mantido ativa uma corrente invisível de meditação espiritual. Entre os muitos santos que receberam Kriya de Lahiri Mahasaya, podem ser mencionados o ilustre Swami Vashikarananda Sarasvati, de Benares, e Balananda Brahmachari, um elevado asceta de Deogar. Durante algum tempo, Lahiri Mahasaya foi tutor do filho do Maharaja Svari Narayan Singha Bahadur, de Benares. Reconhecendo a estrutura espiritual do mestre, o Maharaja e seu filho pediram para serem iniciados em Kriya, assim como o Maharaja Jotindra Mohan Thakur.
Alguns discípulos de Lahiri Mahasaya, que possuíam cargos influentes, desejavam expandir o círculo de Kriya por meio da publicidade. O Guru, porém, não consentiu. Um Chela, médico da corte do soberano de Benares, organizou um movimento para propagar o nome do mestre como Kashi Baba, o exaltado de Benares. Mais uma vez, o Guru proibiu a iniciativa, dizendo: deixem que o perfume da flor do Kriya se espalhe naturalmente, sem ostentação. Suas sementes germinarão no solo fértil dos corações espiritualizados. Embora o grande mestre não fizesse uso dos meios modernos para transmitir seus ensinamentos, como fundar uma organização ou usar a escrita impressa, ele sabia que o poder de sua mensagem, como uma enchente irresistível, inundaria as margens das mentes humanas com a força da sua afluência. Transformadas e purificadas as vidas dos devotos, era a garantia incontestável da eterna vitalidade da Kriya. Em 1886, 25 anos depois da sua iniciação em Raniket, Lahiri Mahasaya aposentou-se. Como estava disponível durante o dia um número cada vez maior de discípulos para procurá-lo, sentado em postura de lótus, o grande guru passava a maior parte do tempo em silêncio. Raramente deixava sua saleta. Não saía sequer para caminhar ou para ir a outras partes da casa. Uma fila silenciosa e quase ininterrupta de chelas chegava para o darshan, visão sagrada do Guru. Seu estado físico, para assombro dos observadores, exibia características supra-humanas, como ausência de respiração e de sono, cessação dos batimentos do pulso e do coração, olhos calmos que permaneciam sem piscar durante horas, e uma profunda aura de paz. Nenhum visitante partia sem elevar-se espiritualmente. Todos sabiam que haviam recebido a bênção silenciosa de um verdadeiro homem de Deus. Nessa época, o mestre autorizou seus discípulos Panchanon Bhattacharya a abrir um centro de yoga denominado Arya Mission Institution, em Calcutá. Ali, além de propagar a mensagem da Kriya Yoga, o abençoado discípulo, porém, preparava alguns remédios fitoterápicos e yogis distribuídos gratuitamente. De acordo com o antigo costume, em geral, o mestre fornecia a pessoas óleo de nim para curar diversas doenças. Se o guru pedia a algum discípulo para destilar o óleo, a tarefa se completava com êxito, mas se qualquer outra pessoa tentasse fazer o mesmo, enfrentava estranhas dificuldades. Por exemplo, depois dos processos de destilação requeridos, o óleo medicinal evaporava quase que totalmente. Evidentemente, a bênção do mestre era o ingrediente necessário. Aqui ele mostra uma caligrafia aqui do mestre, né, escrevendo a receita. A caligrafia e a receita e a assinatura de Lahiri Mahasaya são mostradas acima em Bengali. As linhas fazem parte de uma carta enviada a um Chela, na qual o extraordinário mestre interpreta um verso em sânscrito. Aquele que atingiu um estado de tranquilidade no qual seus olhos não piscam, alcançou o Sambhadi Mudra, assinado Sri Shyama Sharan Deva Sharma. O Arya Mission Institution empenhou-se na publicação de muitos comentários do Guru sobre as Sagradas Escrituras, assim como Jesus e outros profetas. O próprio Lahiri Mahasaya não escreveu livros, mas suas profundas interpretações foram registradas e organizadas por vários discípulos. Alguns desses copistas voluntários transcreviam mais corretamente do que outros as profundas percepções do Guru, mas de forma geral, todos os esforços foram bem-sucedidos. Graças a esse entusiasmo, o mundo conta com comentários excepcionais de Lahiri Mahasaya sobre 26 escrituras. E a gente vai parar por aqui e continuaremos nas cenas do próximo capítulo, o mesmo capítulo.